O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Invoquemos a proteção de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, queridos irmãos, reunidos neste santuário, com grande alegria estamos vivendo a 8ª da Páscoa. São 8 dias depois do domingo da Páscoa, em que a igreja procura estender a sua alegria pascal ao longo de toda essa semana. Uma vez que nós não conseguimos conter a alegria de celebrarmos a Páscoa, a alegria de celebrarmos a redenção do Senhor no único dia. Por isso a igreja estende esta alegria ao longo de 8 dias. E hoje é o 8º dia depois da celebração da Páscoa. Por isso também chamado a conclusão da 8ª de Páscoa. Mas também esse domingo foi proclamado pelo Papa São João Paulo II como o domingo da Divina Misericórdia, porque aqueles que são devotos da imagem de Jesus misericordioso sabem muito bem que na Sexta-feira Santa iniciou-se a novena da Misericórdia,
que conclui-se hoje, domingo, 9 dias, implorando a divina misericórdia do Senhor em nosso favor. A liturgia desse domingo, eu quero destacar alguns pontos de maneira geral para toda a comunidade, e depois, na última parte da homilia, vou dirigir algumas palavras àqueles que vão receber o sacramento da Eucaristia pela primeira vez. Vejam, o texto do Evangelho, ele é a continuidade do Evangelho que foi proclamado no domingo passado. Então é a sequência. Os discípulos estão fechados, estão amedrontados, porque Jesus tinha morrido, sido crucificado, sepultado. Eles esperavam que Jesus ressuscitaria de maneira imediata, mas isso não acontece. Então os discípulos se reúnem às portas fechadas, por medo. E é nesse contexto que Jesus se coloca no meio deles e faz uma saudação, a saudação da paz. Jesus diz: Shalom, a paz esteja contigo. E ao entrar e saudá-los com a paz, Jesus não somente oferece aos seus discípulos a paz, mas também realiza um outro gesto dizendo: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como ele saiu lá do seio do Pai e veio habitar entre nós, porque ele foi o enviado do Pai, ele também nos envia. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles o Ruá. O Ruá que aconteceu no início da criação. Se nós formos no relato do livro do Gênesis, capítulo 2, quando Deus está criando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus faz Adão do barro e sopra sobre as suas narinas o hálito da vida. Ele sopra o hálito do viver, e então Adão se torna um ser vivente. Assim como na criação, Deus soprou nas narinas dos nossos primeiros pais e lhes deu a vida, agora Jesus, diante daquela primeira comunidade cristã, que está amedrontada, que está fechada, que está insegura, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo, o dom da graça, o dom maior, e confere aos apóstolos a autoridade de dar a verdadeira paz aos corações humanos. E a verdadeira paz nos corações humanos, ela brota da reconciliação com Deus. Por isso, Jesus ali sopra sobre os apóstolos e confere a eles a autoridade de perdoar os pecados. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Ontem, essas crianças e jovens, adolescentes, fizeram a sua confissão para hoje receberem o sacramento da Eucaristia. É justamente isto, a paz que brotou em seus corações, ao terem chegado diante do ministro e confessado seus pecados, acusando a si mesmo e dizendo as suas fragilidades, concedeu-lhes o dom mais magnífico, que é o dom da paz. O dom da paz não se alcança de qualquer forma, mas é o próprio Senhor quem nos dá o dom da paz e nos confere esta graça de sermos reconciliados com Deus. Esta é a verdadeira paz. A verdadeira paz ao coração humano é a paz que nós trazemos no íntimo do nosso coração, na certeza de que nós estamos reconciliados com Deus. Como São Paulo diz na segunda carta, capítulo 9, deixai-vos reconciliar com Deus. A reconciliação com Deus, ela acontece através de um instrumento magnífico, chamado confissão. A confissão é um instrumento que nos dá a verdadeira paz. A prova disso, meus irmãos, é que aqueles que confessam com frequência sabem muito bem que quanto mais a gente acorre ao sacramento da reconciliação, mais a gente tem uma certeza de que Deus é fonte de misericórdia infinita e que somente Ele pode nos conferir e nos dar a verdadeira paz. A paz que não é fruto somente de não estar no mundo em guerras, em conflitos, mas aquela certeza de que por mais que o mundo possa estar em guerra,
em conflitos, eu tenho uma certeza, eu estou reconciliado com Deus. Porque o que adianta um mundo em paz, um mundo totalmente isento de qualquer conflito e guerra, mas se nós temos um mundo no lamaçal do pecado, se nós temos um mundo que não vive em coerência com o querer de Deus, com os desígnios, com a sua bondade, com a sua benevolência, é um mundo insano, um mundo insensato. Por isso, queridas crianças, adolescentes, jovens, que vão se aproximar hoje da primeira comunhão, o banquete da Eucaristia, a refeição da Eucaristia, é uma refeição salutar. É uma refeição, não como aquelas que vocês sentam à mesa, em casa, para alimentar fisicamente uma fome meramente física, biológica. A Eucaristia é o alimento salutar, isto é, o alimento que nos confere Deus mesmo em nós. Vocês vão receber algo essencial na vida cristã, que é o próprio Deus que se ofereceu, que quis se dar em alimento para a nossa salvação. Foi um jeito que Jesus na última ceia encontrou para perpetuar a sua presença em nosso meio. Foi um jeito que Jesus instituiu para não nos deixar sós, mas para nos dar uma certeza de uma presença. Que você vai comungar, evidentemente você vai receber aqui, hoje, em 2 espécies, mas ela pode não ser um sacramento salutar, ou seja, um sacramento eficaz, que dê fruto. Porque a eficácia desse sacramento depende em tudo de nós. De nós nos aproximarmos de Jesus com o nosso coração disposto em querer amar nosso Senhor, que escondido está debaixo destas espécies de pão e vinho, mas que depois das palavras da consagração já não são mais pão e vinho, são corpo e sangue de Cristo, e que são o remédio de imortalidade para a nossa alma. Então, não é somente receber um pãozinho, não é somente receber uma hóstia, é receber Deus mesmo, que se dá a nós em alimento, no corpo, sangue, alma e divindade. Sendo assim, meus irmãos, a comunidade está reunida no domingo da ressurreição, mas estão fechados, estão medrosos, acovardados. E um dos apóstolos não estava naquele dia. Quem era? Tomé. Tomé não estava no grupo aquele dia que Jesus apareceu. E quando os discípulos contam a Tomé que eles viram o Senhor ressuscitado, Tomé cai na incredulidade. Tomé duvida. Olha, se eu não tocar com os dedos no lado, se eu não colocar a mão nas suas feridas, nas mãos, eu não vou acreditar. Então, 8 dias depois, isto é, hoje, a comunidade novamente está reunida, Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Depois ele se volta para Tomé e diz: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aí Tomé faz uma das profissões de fé mais lindas da Sagrada Escritura: meu Senhor e meu Deus. Acreditaste, Tomé, porque você viu? Felizes, e aqui Jesus nos dirige uma bem-aventurança: felizes aqueles que creram sem terem visto. Esses somos nós. Nós não vimos o Senhor ressuscitado ainda, nós não tocamos do seu lado. Nós somos os bem-aventurados que creram sem terem vistos. Vocês que vão se aproximar da Eucaristia pela primeira vez são estes bem-aventurados que creram sem nunca ter visto. Mas a fé, como nós sabemos, ela é um ato da inteligência. Ou seja, não é sentimento, é um ato que você exerce aqui, no intelecto. Como nós exercemos a nossa fé? Através de uma revelação que nos foi dada por nosso Senhor, através dos seus discípulos. Esses discípulos,
O que aconteceu com todos os discípulos, com exceção a São João, depois que Jesus subiu ao céu e que eles começaram a pregar o Evangelho? Os discípulos foram todos mortos. E todos tiveram que derramar o seu sangue por Cristo, sem exceção. Pedro, Paulo, André, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão, Tadeu, todos. Matias, todos os apóstolos derramaram seu sangue por Jesus. Todos. Com exceção de São João, porque esteve ao pé da cruz, foi o único. Então ele foi privilegiado, porque ele já experimentou o martírio aos pés da cruz. Eu pergunto para vocês, alguém aqui é capaz de dar sua vida por uma mentira? Quem daria sua vida por uma mentira? Contar uma mentira, você fala, eu vou dar a vida por essa mentira. Alguém daria? Não. Se você der a vida por uma mentira, você é um idiota. Você é um burro, é uma anta. Nós não damos a vida por uma mentira, nós damos uma vida por uma verdade. E foi isso que os apóstolos fizeram. Os apóstolos deram sua vida por uma verdade. E qual é a verdade? Cristo ressuscitou. E o anúncio do ressuscitado, que se segue depois da sua morte, paixão, ressurreição, ascensão aos céus e derramamento do Espírito, é a ousadia dos apóstolos de pregar para o mundo inteiro o Evangelho. Como São João declara aqui que ele foi para a ilha de Pátimos. São João não foi para a ilha de Pátimos porque ele quis. Ele foi porque ele estava sendo perseguido. Os outros apóstolos, Paulo, Pedro e tantos outros, vão sair pregando o Evangelho por quê? Porque eles têm a coragem de pregar uma verdade por alguém que morreu, deu sua vida por mim, mas ressuscitou vitorioso. E nós vamos dar a vida por essa verdade. Então isso nos faz, irmãos, ter uma certeza de que Cristo ressuscitou. Os apóstolos dando sua vida, não são somente os 11, mas uma multidão de pessoas vai derramar seu sangue por uma verdade. E qual é essa verdade? Cristo ressuscitou. Agora, se esses apóstolos deram uma vida, derramaram seu sangue, mais a multidão, por uma mentira, gente, esse povo é louco. Jesus fracassou, morreu, vamos dar linha na pipa, vamos viver a nossa vida em paz. Mas não, o Cristo aparece ressuscitado, e o coração dos apóstolos se enche de uma certeza que é a paz. E a paz enche o nosso coração da oferenda, da entrega da nossa vida. Hoje, meus queridos filhos, vocês vão receber Jesus pela primeira vez. Se vocês se aproximarem de Jesus com aquele coração dos apóstolos, cheios de uma certeza, eu estou indo ao encontro daquele que ressuscitou, que apareceu a Tomé, que apareceu aos apóstolos, e hoje eu posso tocar em Jesus com a minha fé. Eu posso me encontrar com Ele. Vocês farão um ato sublime de fé. Mas vocês podem receber Jesus, Jesus ir para o estômago de vocês, a espécie vai se dissolver e nada acontecer na vida de vocês. Pode ser somente um momento legal, que a família está toda aqui reunida, bonito, todo mundo, e veio participar desse momento, com muitos registros, mas não vai ser o momento ápice, interiormente. Vai ser bonito exteriormente, mas não vai tocar interiormente. Por isso, eu lhes entreguei hoje, na porta da entrada, a todas as crianças e adolescentes, uma oração para conservar os frutos da comunhão. Essa oração não é somente para vocês utilizarem no dia de hoje, mas para todas as vezes que vocês forem comungar, vocês trazerem essa oração. É como ir a um banco para tirar dinheiro e não levar o cartão para tirar o dinheiro. Não vai ter como tirar o dinheiro, né? Então, esse cartão, não é porque eu estou falando que, não estou querendo fazer uma analogia de que a Eucaristia é dinheiro, não. Mas para mostrar que isso aqui é o cartão que vocês deveriam carregar, pelo menos por um bom tempo, para que vocês possam fazer essa oração para conservar o fruto de cada Eucaristia que vocês vão comungar. Comunguei Jesus, vou fazer essa oração, para que o meu coração seja como o coração de Jesus. Olha o que a oração diz, vamos lá, peguem a oração e todos terão a oportunidade de acompanhá-lo. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina em minha alma e em meus sentidos. Meus olhos que vos viram, Senhor, pedem-vos que não se empregue complacentemente em objetos profanos ou pecaminosos. Olha o que nós estamos pedindo nessa primeira parte da oração.
que os meus olhos queiram uma única coisa: Deus, somente Deus. Que eu não me empregue a ficar desviando o meu olhar em coisas pecaminosas, coisas que me levam para o inferno, mas que o meu olhar queira uma única coisa: Deus. Minha boca, santificada por vosso contato, evite toda palavra escandalosa para a religião e injuriosa para o meu próximo. Olha, o que você está pedindo? Que a sua boca possa ser um local de proclamação da verdade de Cristo. Que com a mesma língua que você vai receber o corpo de Jesus, você não seja um arauto do inferno para propagar mentiras, para difamar as pessoas, mas para que a sua boca seja um instrumento para conservar o corpo santíssimo de Cristo. E isso não somente para as crianças, mas para todos aqueles que são portadores e discípulos de Satanás. Porque tem muitos católicos que, embora estejam na igreja, servem o reino do demônio, propagam mentiras, difamam o próximo e fazem todo tipo de maldade com suas línguas. Se você comunga Jesus Eucarístico, você tem a responsabilidade, a missão de ser um arauto de Cristo, de ser alguém que leva a Cristo dentro de si, que proclama com louvor a glória do nome de Cristo, e não o contrário. Meu coração, que possui o vosso coração. Veja, Jesus vai possuir o coração de vocês, crianças, e não somente de vocês, mas de todos aqueles que vão comungar hoje. Pede-vos que tenha pensamentos em conformidades com os vossos. Meus pés que levaram-me à sagrada comunhão, minhas mãos que asseguraram, não serão empregados em dar passos e em praticar atos indignos a tamanha honra. Ao mundo não poderei dar coisa alguma que não vos seja roubada. Bem tarde vem ele pedir meu coração, pois vou-lo dei inteiro na sagrada comunhão, e alegra-me a esperança de que tereis aceito com agrado, e a vez de dar-lhe firmeza em suas generosas resoluções. Ó Jesus e Maria, dai-me agora e na hora da minha morte a vossa bênção. Doce coração de Jesus, vamos lá, criança, sede, vamos bem forte, crianças, todo mundo na igreja precisa escutar. Doce coração de Jesus, doce coração de Maria, é isso. O coração de Jesus é o nosso único amor, é a nossa única certeza. E o coração imaculado de Maria Santíssima é a nossa única salvação. Neles, crianças, adolescentes e jovens, está a nossa certeza. Na Virgem e em Jesus. Mas eu digo mais uma coisa, não somente a vocês, crianças, mas também a todos aqui reunidos. Uma das coisas que caracteriza ser católico, ser cristão, como nós vimos no Evangelho de hoje, é a fidelidade ao dia do Senhor. Os apóstolos estão lá no domingo de Páscoa, 8 dias depois eles estão novamente reunidos, e assim eles vão se reunir todos os domingos para celebrar a Eucaristia. Todos vocês que vão receber a Eucaristia, vocês assumem hoje um compromisso com Jesus, de serem mais autenticamente cristãos, e portanto, vocês precisam ter uma fidelidade com a Santa Missa, todos os domingos. Todo católico precisa se reunir aos domingos, para celebrar o quê? A ressurreição do Senhor. O domingo, ele é chamado de Dies Domini, dia do Senhor. Mas a palavra domingo, originalmente, significa o quê? O dom do Senhor. E qual é o dom do Senhor que Deus nos deu? A graça de sermos ressuscitados em Cristo. E a Páscoa é celebrada semanalmente. Todo domingo é Páscoa. Não é somente naquele domingo passado que foi Páscoa. Todos os domingos é Páscoa para os cristãos. Por isso a gente se reúne todos os domingos para celebrar o quê? Ele vive está, ressuscitado está, e eu creio nesse mistério. É muito estranho que os católicos não escolham o domingo como o dia principal da sua semana, né? Em inglês a palavra Sunday significa o quê? Dia do sol.
Jesus é o sol que ilumina a nossa semana. Jesus é o horizonte que dá vida para a nossa semana. Os filósofos ateus, existencialistas, diziam o quê? Que nós trabalhamos 6 dias da semana e um dia nós temos um dia de tédio, que seria o domingo. É um dia entediante. Para o cristão católico, não é dia de tédio. O domingo é o dies Domini, é o dia do Senhor. Os outros dias são os nossos dias, mas este dia é dia dele. Só que infelizmente a nossa geração está perdendo o sentido do domingo. Antigamente, domingo, você não abria nenhum comércio. Por quê? Porque era um dia consagrado a Deus. Não se faz nada. Com a geração moderna, isso já se tornou coisa ultrapassada. Domingo é dia dele, é dia consagrado a Deus. É o dia que eu tenho a oportunidade de celebrar a vitória que Ele realizou na minha vida, através da sua ressurreição. Então nós precisamos recobrar isso, meus irmãos. É muito estranho que católicos, cristãos, não guardem o domingo como dia do Senhor, além de ser um mandamento da igreja. Guardar domingos e dias de festas. É estranho, é esquisito. É uma pessoa totalmente fora, é um peixe fora do aquário, um católico que não vem à missa dominical. Ou seja, é uma pessoa, um peixe fora do aquário, acontece o quê? Morre. É uma pessoa morta, espiritualmente, porque ele não entendeu a sacralidade do domingo. Ele não entendeu a importância que é colocar Deus acima de tudo na sua vida. Mas ele coloca outras prioridades. Crianças, não deixem o domingo perder o sentido na vida de vocês. Se seus pais não são um bom testemunho, converta seus pais. E vocês podem fazer isto. Vocês podem fazer isso como? Dizendo, hoje é domingo, dia de missa. E se eles não vêm à missa dominical, vocês têm autoridade para fazê-los vir à missa? Tem. Mas e o respeito aos pais? O quarto mandamento fica onde? O respeito ao quarto mandamento só se observa se os seus pais vivem de acordo com a fé. Se seus pais observam os mandamentos deixados por nosso Senhor. Porque os seus pais não estão acima de nosso Senhor. Não estão. Então vocês precisam dizer, meus pais, hoje é domingo, é dia de missa, vamos para a missa. Vocês precisam ser testemunhas. Já que seus pais não são testemunhos, vocês precisam dar testemunho para eles. Domingo é dia do Senhor, não é dia do Senhor não, viu papai? Nem da senhora, mamãe, é dia dele. E nós consagramos este dia de que forma? Prestando culto a Deus. Não é do jeito que eu quero não, é do jeito que a igreja estabelece. A comunidade se reúne aqui para celebrar a ressurreição do Senhor sozinha. Eu rezo em casa. Isso é protestantismo. Católico que é católico desde o princípio se reúne todo domingo para celebrar a fé. E celebra em comunidade. Não celebra lá no seu quartinho, egoisticamente, fechadinho do seu jeito. Católico vive vida de comunidade. Se reúne com os irmãos para celebrar a fé. Vejam que a fé do ressuscitado é uma fé que acontece aonde? Cada um no seu quarto, no seu WhatsApp? Não. A comunidade se reúne para celebrar a ressurreição unida. Então é estranho que uma pessoa não tenha paróquia, eu assisti missa em casa hoje. Muito estranho. Que tipo de catolicismo você está vivendo? O criado do seu jeito, né? O inventado segundo os seus moldes. Deixe de inventar a fé. Viva a fé de sempre. Aquela que foi ensinada por nosso Senhor e transmitida pelos apóstolos. Esta é a marca de ser católico. O católico não inventa a sua fé. O católico vive a sua fé de acordo com a transmissão de 2000 anos. Portanto, crianças, que Jesus faça aterrisse na alma de vocês hoje com uma verdadeira força sobrenatural. Que Ele tem poder para fazer isso, sabia? Para que vocês sejam tocados e vocês sejam como o coração daqueles discípulos de Emaús, que arde, que aquece, que queima de amor por Jesus, e que vocês não traiam Jesus, que vocês assumam um compromisso com o nosso Senhor, não somente de comungar hoje, mas de comungar todos os domingos, todos os domingos, porque é triste que alguns vão voltar somente lá pela ocasião da crisma, depois não sei quando mais volta, né? É triste demais, né? Então não faça de Jesus um objeto. Jesus é Deus.
Ame Jesus com todo o seu coração. Peça: ô Jesus, hoje eu quero me aproximar de vós com um coração cheio de fé. Eu quero comungá-lo e pedir ao Senhor que o Senhor me dê um coração ardente, como daqueles discípulos, daqueles apóstolos. Mas se eu não tiver esse coração, Jesus, que o Senhor me dê um coração como de santos, que foram santos como vocês, crianças. O coração de um São Tarcísio, um coração de um São Domingos Sávio, o coração de Santa Teresinha, que comungava Jesus e se enchia de amor por ele, porque ela tinha certeza de que estava recebendo Deus mesmo dentro dela. Que assim, todos nós sejamos inflamados pela luz sobrenatural. Aqueles que vão comungar pela primeira vez, e aqueles que já comungam todos os domingos, que aqueçam nossos corações. Aqueles que não vêm à missa dominical, não devem comungar, porque estão em pecado, deve se confessar primeiro. Se você não veio no domingo de Páscoa na missa, eu te aconselho a não colocar em sua alma em risco. Vá para o confessionário primeiro, confessar seus pecados, que é o que eu estou ensinando para as crianças aqui. Depois, domingo que vem, você volta a comungar. Ai, mas eu acho que eu estou sentindo Jesus. Gente, a fé não é descarga elétrica, é choque. Eu estou sentindo. O seu sentimento não significa absolutamente nada. Sabe? O que determina as razões das coisas é a fé revelada. Foi Jesus quem disse. Foi o apóstolo que nos ensinou. A igreja nos transmite. Então, o seu sentimento só te causa ilusão. É uma verdadeira mentira. Se você, estou sentindo que eu devo comungar hoje. Esquece. Teu sentimento é passageiro. Depois você já nem vai sentir mais. Né? É que nem choque. Você toma, levou um susto, acordou, passou. Né? Então a fé não é sentimento, não é um arrepiozinho, hoje eu preciso de Jesus. Tá, você precisa de Jesus, mas quais as condições em que você está para receber Jesus? Você está em condições de receber Jesus na Eucaristia? Se você não está em condições, a igreja determina quais são as condições. Estar em estado de graça e jejum eucarístico. Se você não está em estado de graça, portanto está em pecado, não deve se aproximar da comunhão. Faltou na missa? Tem que confessar. Domingo, tem que confessar para depois voltar à comunhão. É isso. E essa lei faz 2000 anos só que impera na igreja. Talvez as pessoas não conheçam, mas tem 2000 anos, não é que foi criada semana passada, não. A tradição cristã herdou isso e guarda isso. Porque católico não vive a fé no seu gueto. Católico vive a fé na comunidade. É aqui que nós nos encontramos como irmãos. É aqui que nós renovamos a fé na Eucaristia. Amém?